aqui, nós voltamos. Bom dia. Bom dia. Fala, gente, voltamos por aqui, me perdoa. Caiu tudo, entrou um outro dispositivo no meu fone, uma bagunça. É que vocês sabem, né? Esse aqui é um fone corporativo, todas as pessoas da casa são os donos, todo mundo pega e usa. Daqui a pouco eu tô falando aqui com vocês, comecei a ouvir uma outra coisa, o negócio foi parar em outro lugar, misericórdia, meu Deus do céu. Gente, vamos lá, não quero perder tempo aqui com vocês. Só porque eu vou falar sobre nocaute, eu tomei um nocaute. Foi exatamente sobre isso que eu quero falar, então já tá na prática. Deus abençoe. Boa semana pra vocês. Vocês aprenderam como é que é. Muito bom, cara. Deus sempre me ajuda nessas coisas, sempre. Um dia eu fiz uma live no meio da pandemia. O tema da mensagem era quem parou a igreja. Cara, o mesmo que parou a igreja começou a parar a live. Chegou uma hora, uma morada tava tocando e eu tava ministrando. Chegou uma hora que a equipe técnica chegou para mim e falou: nós vamos desligar tudo, resetar e começar tudo de novo. Eu falei: jamais. Jamais, não é uma live, que não é um Projac. É um culto para Jesus. E assim como a gente nunca vai parar um culto para Jesus, eu não tô nem aí com a live. Então eu fui ministrar quem parou. Depois você vê essa mensagem. Quem parou a igreja. E foi o mesmo que parou a live. Então vamos lá. Isso que acaba de acontecer comigo é exatamente o que eu quero ensinar para vocês hoje. O nocaute. E quando acontece uma coisa como essa, gente? Você tá pronto, tá preparado, tem luz aqui, o cenário tá bonito. Eu tô com a minha blusa bonita. Deus abençoe, Lucas. Eu tô aqui pronto. Ó, de fundo tá rolando um soaking. Tô com a mensagem pronta aqui. Tá tudo perfeito. Aí vem um pum e para. Para tudo. O que é isso, cara? Breno, Deus abençoe. Isso é um nocaute. Então presta atenção. Eu tenho alguns amigos que lutam mesmo pra valer. E eu falei com eles sobre nocaute. Eu gosto de conversar com cada pessoa naquilo que ele faz de melhor. Então eu sempre pergunto para os cabeleireiros algumas coisas, eu sempre pergunto para os chefes de cozinha algumas coisas. E sempre que eu tô ali, eu tô na interação, né? E eu me lembro que eu pergunto sempre para os lutadores: me fala um pouco de nocaute. E o que todos eles falam em comum é que o nocaute é algo inesperado. Nocaute é o inédito. Quando o inédito vem, pum, você cai. Quando aquilo que não se espera vem, você está sem defesa. Então, todos nós estamos sujeitos a algum momento sermos surpreendidos. Tanto por uma coisa extraordinária, uma coisa muito boa, uma coisa maravilhosa, quanto por uma coisa ruim, péssima. Um desses caras, ele perdeu o cinturão numa luta que estava ganha para ele. Ele já ganhou o primeiro round, estava lá ganhando o segundo. Do nada, tipo, ele foi nocauteado. E o sentimento que ele estava me falando, o sentimento era péssimo. O sentimento é de o que eu fiz de errado, cara. Onde é que eu errei? Onde é que eu falei? Esse é o sentimento, por exemplo, da traição. Esse é o sentimento de encontrar um Judas. Esse é o sentimento de ser passado para trás. Há quem diga, especialistas, que a dor da traição é uma das dores mais severas que é sentida no coração humano. No nível de um ataque cardíaco. Então Deus o livre guarde. Imagina ouvir, né, a revelação de uma traição. Isso deve ser muito pesado, tenebroso. Mas o nocaute, gente, ninguém merece, né, o nocaute. Ninguém tá merecendo, a não ser que você seja o lutador, né? Então você já sabe que ele tá dentro do risco. E é isso
que a gente deveria saber. Que nessa vida que a gente leva, na carreira empreendedora, na corrida em busca da felicidade, na maratona de buscar o seu amor, buscar suas alianças, você tem que entender que você está sujeito a um nocaute, sujeito a ser surpreendido negativamente. Sandra, Deus abençoe. Então, estar preparado para isso, né? Nós precisamos estar. E o pior, o nocaute nem é o pior de tudo. O pior é você tomar um golpe tão feio e você ficar pensando que você não vai continuar mais. Pensando que a culpa é tão sua que você não deveria mais prosseguir, não deveria continuar. Sabe, você começou com tanta esperança, começou com tanta alegria. Deus abençoe, Rafa. E do nada você encontra um muro, né? Você estava a 200 por hora. Bam! Então deixa eu ler um texto que Deus deu esse texto pro meu pastor, né? Mark Schubert. E ele é conselheiro de um lutador. E no dia que houve essa derrota, né? Esse nocaute surpreendente, ele estava buscando Jesus e Deus deu essa palavra para ele ministrar na vida do cara. Eclesiastes 9, versículo 11. Percebi ainda outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem a corrida. Os fortes nem sempre triunfam na guerra. Os sábios nem sempre têm comida. Os prudentes nem sempre são ricos. Os instruídos nem sempre têm prestígio, pois o tempo e o acaso afetam todos. Gente, se você ler o livro de Provérbios, você pega o Salomão que escreveu, ele está queimando na alta. Ele está feliz, ele está colecionando sucesso, ele está colecionando alegria, ele está colecionando triunfo, ele está empreendendo uma coisa atrás da outra, ele tem um relacionamento melhor que o outro, ele tem cada vez mais amigos, ele está subindo na influência, ele está subindo no sucesso. Esse é o espírito do Salomão que escreveu Provérbios. Mas o espírito do Salomão que escreveu Eclesiastes já não é o mesmo. Ele já não é um jovem tenro, embriagado com os resultados, com o sucesso e a frutificação. Em Eclesiastes é outra época da vida dele. Ele agora é um homem maduro. É um homem que se cansou de fazer coisas muito incríveis e de fazer coisas muito tolas. Ele se cansou de gastar dinheiro com qualquer coisa. Fabiola, tudo bem? Um dos homens que eu falei sobre essa conversa aqui é o marido da Fabiola, aqui, o Lioto. Um beijo para vocês, Deus abençoe. Já voltaram de Portugal. Então, Salomão aqui, o espírito dele é de um homem vivido. Você sabe, alguma época da sua vida você acha que bonito é ficar comprando bolsa sem parar, sapato sem parar, é ficar colecionando coisas sem parar. E alguma época da sua vida você fala, eu já tive essa ilusão, agora não tenho mais. Então, Salomão em Eclesiastes, ele simplesmente está falando assim, como um homem que já experimentou coisas, e ele pode dizer, percebi que tudo é aflição de espírito, tudo é ansiedade, tudo é vontade de ser, tudo é vontade de ter, tudo é vontade de acontecer, mas tudo isso passa. E aqui, como um homem maduro, como um homem experimentado, ele já viu muito. Injustiça debaixo do sol. Isadora, Deus abençoe. Muita injustiça. Ele já viu uma criança morrer cedo, sem merecer. Ele já viu bandido morrer de velhice. The Earth Song, Deus abençoe. Gustavo Strumiello. Vem logo, meu amigo, saudade. Então ele já está cansado
Ele está cansado de ver uma criança de 5 aninhos de idade que tem uma doença incurável. Ele está cansado de ver um homem guerrilheiro do mal que matou pessoas de maneira injusta aos seus 80 e tantos anos de idade, sem arrependimento, bebendo vinho, fumando charuto e rindo de seus feitos. Salomão, ele está olhando e falando assim: cara, percebi que debaixo do sol existem muitas coisas injustas. Primeira lição que eu quero que você tire: ainda que você faça tudo certo, ainda que você busque a Deus, sempre existirá uma surpresa que não vai ser tão boa. Existirão surpresas extraordinárias, mas existirão surpresas que não serão tão boas, e você tem que estar pronto para elas. Não, senão não era surpresa, né, gente? Mas você tem que estar pronto para se recompor rapidamente, para levantar. Um dos maiores golpes que eu posso sofrer, sendo um líder espiritual, é uma traição. Porque isso nos fragiliza num nível que dá vontade de parar de acreditar em pessoas. E se eu paro de acreditar em pessoas, eu não tenho mais um ministério. Porque o meu ministério consiste em acreditar no chamado das pessoas e trabalhar no desenvolvimento delas. Vocês entendem? É um golpe fácil. Não é apenas um nocaute, é um nocaute que pode te marcar traumaticamente para sempre. Tem alguém feliz ainda? Então vou ler de novo o texto. Percebi outra coisa debaixo do sol: os velozes nem sempre vencem a corrida. Às vezes os velozes estão tão bem lá e quebram o motor, erra na curva. Era o mais veloz, era o melhor piloto, com o melhor carro, e acabou que não deu certo. Só que vocês já perceberam que tem gente que tem uma frustração tão grande quando passa por uma coisa dessa, que passa o resto da vida zoado, mal. O resto da vida passa vivendo das feridas. Vivendo das feridas. Vivendo da angústia, vivendo do medo. Pode ser uma trava pior do que uma prisão. Isso pode se tornar a morte para alguém ainda vivo. Essa pessoa pode passar a viver como morto. É bizarro falar isso, viver como morto, que é isso? Não, eu tive uma decepção tão grande que a minha vida não importa mais. Eles amam, Deus abençoe. Então presta atenção. Nem sempre os fortes triunfam a guerra. Tem coisa acontecendo aqui nos Estados Unidos, tem coisa acontecendo no Brasil que você fala: cara, não é justo, isso não era para estar acontecendo, parece um pesadelo. Isso parece o plano de fundo de muitas situações, de muitas coisas. Os sábios nem sempre têm comida. Os prudentes nem sempre são ricos. Os instruídos nem sempre têm prestígio. Gente, sabemos que os seres humanos gostam muito mais de uma bajulação do que da verdade. Gostam mais de se rodear por opiniões que inflam o ego do que opiniões que murcham a narrativa, que dão uma brochada no meu sentimento. Nós todos precisamos ser rodeados de sábios, de verdadeiros conselheiros, segundo o coração de Deus. Agora olha que lindo, Provérbios 21:30. Não há sabedoria alguma, nem discernimento algum, nem plano algum que possa opor-se ao Senhor. Não há nada nem ninguém que possa se opor a Deus. Nada nem ninguém. Provavelmente, se a gente confiar a Deus o nosso futuro e buscar o conselho dele, provavelmente a gente pode se precaver de alguns desses knockouts, de algumas dessas surpresas. Provavelmente Deus pode nos mostrar pedra de tropeço.
Eu lembro de uma piadinha. Gente, eu vou fazer piadinha de português porque eu sou português, tá? Nem todo mundo aqui tem o direito de fazer. Eu posso, porque eu sou Aguiar Barreto. Sou português 2 vezes com força. Eu amo os portugueses e eu amo Portugal. Mas como sempre a zoeira foi piada de português. Então existia 2 portugueses, eles estavam numa ilha. Eu realmente não sei porque que brasileiro faz piada em português, mas... E não sei também se os portugueses fazem piada em brasileiro, mas deixa pra lá. Só lembrando, sem preconceito nenhum, pelo amor de Deus. Tinha 2 portugueses, eles estavam numa ilha. Aí um disse pro outro assim: Manuela, que tem um buraco muito grande. Aí o outro disse: eu já sei. Ô gente, esquece agora essa piada idiota. Vamos voltar para o nosso tempo com Jesus aqui, nosso devocional. Presta atenção. Não há sabedoria alguma, nem discernimento algum, nem plano algum que possa opor-se ao Senhor. Eu acredito que o Senhor poderia livrar o Manuel e o amigo dele desse buraco. Eu acredito que o Senhor podia avisar de antemão: cuidado, nesse caminho existe um buraco muito fundo. Você sabe, o Senhor sempre sabe todas as coisas. É que nós temos um paradoxo bizarro. Ou a gente está deixando Deus cuidar de tudo, presta atenção. Ou a gente está simplesmente tendo uma disciplina tão alinhada que a gente está tentando cuidar de tudo. E quando a gente está tentando fazer tudo do nosso jeito, o que a gente precisa fazer, nós não podemos esquecer que no final nós dependemos completamente de Deus. Então faça tudo com extrema destreza, disciplina, zelo. Mas ao mesmo tempo confia tudo ao Senhor, porque só Ele pode prever nocaute, só Ele pode prever surpresas. Só Ele pode prever uma surpresinha indesejada. Então não há sabedoria, nem discernimento, nem plano algum que pode se opor às vontades de Deus. Salmo 147, verso 11. O Senhor se agrada dos que o temem, dos que depositam sua esperança em seu amor leal. O Senhor se agrada. O Senhor ama todo mundo e tenta salvar todo mundo, sim. Mas a palavra agrada significa que Ele tem mais prazer daqueles que Ele ama. Ele tem mais prazer naqueles que têm esperança e depositam todos os seus planos e esperança no seu amor leal. Entende? Existe um lugar de segurança. Então, se você recebe uma derrota, você já tinha mais ou menos uma ideia. Ele já vinha te avisando. Mantenha o seu coração humilde, cuidado, se isso não dá certo, como você recomeça? Deus começa a nos falar de antemão sobre surpresas que a gente pode passar, tanto ruins quanto boas. Às vésperas de algo maravilhoso que está para acontecer, vem uma sensação que você não sabe o que é. Quantos de nós, gente, se sentiu avisados por Deus quando um parente querido morreu? Você acredita que mais ou menos 2 horas da manhã eu tive um calafrio? E foi esse horário que ela morreu. Meu Deus, era Deus me avisando. Alguém já passou por isso? Alguém já ouviu falar disso? Mano, pensa num negócio louco. É Deus dando um sussurro sobre uma surpresa ruim. Ele dando um toquinho pra gente. Esse é o carinho, cuidado de Deus em momentos de nocaute. Agora deixa eu dizer uma coisa. Deus permite que a gente governe a nossa vida? Sim, Ele permite. Deus permite que a gente dirija a nossa vida? Sim, Ele permite. O Espírito Santo não dirige a minha vida, Ele me convence. E eu já falei aqui, já teve dia que a Érica me convenceu que eu não devia fazer algo, mesmo assim eu fui lá e fiz, e mesmo assim deu errado. E mesmo assim depois ela foi sábia, quando eu voltei, eu olhei pra ela, ela olhou com uma carinha do tipo assim, a cara dela dizia, eu te falei. E aí eu olhava pra ela do tipo assim, não fala o que você falou. Daí ela, tá bom, Lê,
Não, mas vai dar bom da próxima. Ela tinha me convencido. Mesmo convencido, eu fiz diferente. O Espírito Santo convence o homem? Sim. Mas o homem precisa saber o que faz depois de convencido. Entende? Então deixa eu ler um texto. Porque muitos de nós faz planos lindos, maravilhosos e pensa, por exemplo, quanta gente foi lá e comprou um monte de criptomoedas, só porque todo mundo estava comprando. Do nada o mercado despencou, agora tem um monte de gente chorando que teve uma perda. Um monte de gente. Um monte de gente. Então, presta atenção. Deus sabe, presta atenção, Deus sabe tudo, Ele sabe todas as coisas. Algumas delas estão livres para o nosso governo, outras delas estão completamente desenhadas e escravizadas à vontade de Deus. Outras delas vão acontecer exatamente conforme Ele designou. Teve coisas ruins, o maior nocaute da história dos Barretos, meus pais, foi uma negligência médica que arrebentou a vida da minha segunda irmã, se chamava Lilian. O médico errou, ela teve uma parada cardiorrespiratória, ela ficou 15 minutos morta. Quando ela voltou sem ouvir, sem enxergar, sem falar. E nessa que ela volta assim, ela cresce e dura 10 anos, como um vegetal. Teve paralisia cerebral. Foi o maior nocaute da vida dos meus pais. Um nocaute que durou 10 anos. Esse nocaute transformou a vida do meu pai. Esse nocaute transformou a vida da minha mãe. Esse nocaute transformou a vida da minha família. Esse nocaute transformou a vida de todo mundo. Por mais que foi ruim, que foi duro, que foi tenebroso, esse nocaute da minha irmã, que nunca falou e nunca ouviu, ela foi a pessoa que mais pregou o evangelho pra gente. Minha irmã nunca falou mamãe, nunca falou papai, nunca falou oi. Nunca falou lá, nunca falou lê. Mas a vida dela pregou o evangelho. Isso significa que muitos nocautes absurdos são poderosos de Deus. E saiba que Deus não é vendedor de sorvete. Ele não quer deixar você feliz aqui na terra. Ele quer você para toda a eternidade. Se às vezes para ter você em toda a eternidade você tem que passar um processo severo, doloroso aqui, Ele não vai te poupar, porque Ele te ama. E não é sobre 5 anos de felicidade ou 10. É sobre a eternidade na presença dEle. Ele faz o que quer. Se você pode, repete comigo. Deus faz o que quer e ninguém pode lhe aconselhar. Ninguém pode interceder para que seja diferente. Deus faz o que quer. Deus não tem inimigos. Deus não tem sentimentos baixos. Deus tem sempre o plano mais alto. Deus faz o que Ele quer. Romanos 9, versículo 14. E então, que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma. Pois Ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Então, quando Deus designou, presta atenção, quando Deus designou, não adianta você se esforçar, está designado. Todas as coisas estão designadas sistematicamente? Não estão. Não estão. Mas as coisas que estão, Ele realmente não muda. E se Ele não muda, não adianta nem você chorar. Não adianta nem você tentar escapar. Então, se Deus designou alguma coisa, existem tempos, presta atenção, profeticamente é assim que funciona. Existem tempos de Deus que Deus não está fazendo coisas específicas, então o tempo está fluindo de maneira genérica. Nesses dias, o pecado não é um pecado para morte e destruição. Nesses dias, os propósitos, eles não são a definição de dias, são dias normais. São dias genéricos. Foi num dia desse que Pedro negou 3 vezes. Jesus estava designado aí para a cruz e salvar todos nós. Pedro negou 3 vezes.
O propósito era só com Jesus. Só que lá em Atos dos Apóstolos, o tempo profético muda. Em Atos dos Apóstolos, ele está comissionando um grande povo, está levantando várias pessoas para todo mundo ser missionário, está juntando a igreja em Atos, logo após o batismo com o Espírito Santo. Barnabé já deu sua vida, deu todas as suas posses. Ananias e Safira aparece para falar uma mentirinha numa oferta. O mesmo Pedro que foi perdoado de ter mentido 3 vezes e negado 3 vezes, foi o Pedro que perguntou para Ananias e Safira: vocês mentiram para o Espírito Santo? Eles caíram mortos. Por que um cara que já mentiu a Deus não morreu e um casal que mentiu uma mentira num dia dando uma oferta morreu? Porque num tempo comum de Deus, num tempo genérico, os pecados têm efeitos diferentes, como os propósitos têm efeitos diferentes. A consequência do pecado é menor e a frutificação do propósito é menor. Mas num tempo que Deus está chamando todo mundo, Deus está falando sério, eu estou chamando todos vocês, vocês vão se tornar uma grande igreja, vou espalhar vocês para a terra, e aparece um cara com mentirinha. Você pega Deus tão assíduo em estabelecer a sua vontade soberana, que ele tem que, sair daqui, Satanás. O cara tem que sair fora. É por isso que você já cometeu algum erro, Deus não te pegou. E daqui a pouco você viu alguém cometer uma vez e foi pego. Como assim, mano? Quando Deus está fazendo uma coisa forte, você corre o risco de um nocaute eterno. Existem nocautezinhos que você cai e levanta. É até por isso que a gente fica meio safadinho. Mas existem nocautes que a gente nunca mais vai levantar. Existiram homens e mulheres que tiveram uma queda, eles nunca mais estiveram na congregação dos santos. Eles não tiveram mais os seus nomes escritos no livro da vida. Ao que vencer, jamais apagarei o seu nome do livro da vida, diz Apocalipse. Significa que a quem não vencer, ele apaga. Isso é muito sério, cara. Isso é muito sério e desafiador. Então, Eclesiastes 3:11 prova que não está tudo sistematicamente designado por Deus. Eclesiastes 3:11 diz assim: tudo fez Deus formoso. Eu, você, todos nós, todo mundo que está aqui. No seu devido tempo ele fez. Também pôs a eternidade no coração do homem, a vontade de viver eternamente, sem que este possa descobrir as obras de Deus do início até o fim. A gente não pode saber do início até o fim quais são as obras de Deus. Então, lá em Romanos que eu li, não é pela vontade do homem, nem pelo esforço do homem, pela escolha de Deus. Não é pela vontade do homem, nem pela corrida do homem, pela misericórdia de Deus. Em momentos de luta específica, o nocaute pode ser eterno. Em momentos de dia qualquer, eu escorrego na casca de banana, levanto e ando. Então, se você vai ser surpreendido, seja surpreendido em coisa que não significa tanto, porque se você for surpreendido em uma coisa que significa muito, isso é perigoso. Então tem gente que vai ter um nocaute eterno. Senhor, eu curei em teu nome, eu libertei os enfermos em teu nome, eu preguei o evangelho em teu nome. Ele vai dar um nocaute, Deus vai dar um nocaute. Aparta de mim que eu não conheço vocês. Eu nunca conheci vocês. Então preste atenção, gente, o dia mau sobrevém a todos. Nem sempre o que corre mais vence, nem sempre o que se alimenta bem, ele tem saúde. Mas você deveria fazer a sua parte, você deveria estar pronto com a sua parte. Morgana, Deus abençoe. Você deveria fazer o que cabe a você. Você deveria estar pronto todo o tempo. Então, uma boa dinâmica de vida. Faça tudo, plenamente tudo, como se dependesse somente de você. E depois, confie tudo ao Senhor, porque na verdade tudo só depende dele. Leandro, e se eu escolher não fazer nada e só confiar em Deus? Talvez seja melhor do que uma única coisa, do que programar tudo sem confiar nada nele. Talvez isso só é melhor que isso que eu falei. Mas a melhor de todas as coisas é ter uma disciplina impecável, é ter uma caminhada absurda,
estabelecendo todas as coisas como se dependesse de você. No final, entrega na mão de Deus e vai. E se escorregou na casca de banana, levanta e anda. E se foi surpreendido com uma traição, levanta e anda. E se você passou por uma luta, levanta e anda. E se você foi traído, levanta e anda. E se mentiram sobre você, levanta e anda. Tenha alegria de ser o justo. Tenha alegria de ter fome e sede de justiça. É melhor você ter fome e sede de justiça do que você ser tido como o culpado diante de Deus. Gesiel, que saudade, amigo. Deus abençoe. Quanto tempo. Tem alguém feliz ainda? Vocês estão felizes? Então esse meu amigo estava pronto, ele era o melhor lutador, ele tinha ganho o primeiro round, ele estava ganhando o segundo e ele foi surpreendido com o nocaute. E ele, quem ele é hoje? Ele é um homem tranquilo, ele é um homem maravilhoso, colecionador de vitórias, desfrutou e tirou bons tesouros de derrotas e se tornou um sábio entre nós. Então, entre o Salomão de Provérbios e o Salomão de Eclesiastes, escolha ser o de Eclesiastes. Porque o de Provérbios ele ainda é extremamente aguçado pelas emoções. E o de Eclesiastes, ele é um homem experimentado, ele tem histórias. O que é alguém maduro? É alguém experiente, é alguém experimentado. Talvez você pode ser um jovem extremamente experimentado. Talvez você possa ser um velho nem tão experimentado. Não é sobre idade, é sobre atitudes nobres que revelam Cristo. Aleluia, aleluia. Vocês estão felizes? E aí, gente? Quem tá feliz aí? Eu fiquei com saudade de vocês, porque eu não vim aqui ontem. E agora nem vou vir mais, né? Tipo, dia de final de semana. Só de segunda a sexta. Isso porque eu só ia fazer uma live. Hoje é live de 20. Então, ó, eu quero realmente estender a nossa mesa para vocês. E por favor, gente, faça uma coisa boa com essa mesa. Mude de vida. Voe mais alto. Desfrute, leve vantagem sobre tudo que a gente está abordando aqui. Que isso aqui seja só uma propulsão para você ser cada vez mais de Deus. Cada vez mais do Senhor, cada vez mais abençoado, cada vez mais cheio do Espírito Santo. Todo mundo está feliz? Está feliz? Gente, vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, abençoa a vida de cada uma das pessoas que já foram nocauteadas, que serão nocauteadas. Pelo poder do nome de Jesus, nos deixa pronto para o acaso, nos deixa pronto para surpresas. Senhor, o pronto máximo que puder, porque se é uma surpresa, nós não sabemos que momento e nem que hora isso sobrevém. Mas Deus, que com velocidade a gente consiga escapar de situações traumáticas, de situações tenebrosas, de situações amedrontadoras, de situações angustiantes, de situações medonhas. Pelo poder do nome de Jesus, nos ajuda, Deus, a escapar do acaso. Nos ajuda a escapar do vil tentador, da seta que voa de dia, Senhor Jesus, da flecha que se esconde nas trevas, Senhor, de todo mal, seja em qual horário do dia, Pai, no nome de Jesus, nos livra. Livra nossa vida, nossa mente, nosso intelecto, nossa família, nosso cônjuge. Livra nossas finanças, Senhor Jesus. Livra nossa nação, livra nosso país. Livra os brasileiros, Deus. Livra os homens e mulheres de Deus de todo o mal que se levanta contra ti. Pelo poder do nome de Jesus, nós suplicamos. Nos abençoa, Pai, em nome de Jesus. Amém. Gente, manda isso para o máximo de pessoas que você puder. Às vezes alguém está sendo nocauteado nesses dias e não sabe como escapar dessa. Só pensa que você pode livrar alguém. Como muitos foram nocauteados somente uma vez e estão caídos até hoje lá rolando, esperando que alguém os pegue. Se tornaram sobreviventes por chupar as próprias feridas. Vamos ajudar o povo a romper, a ter uma saúde emocional, a ter uma percepção e discernimento espiritual mais alto. E isso vai te ajudar a ser uma bênção na mão de Deus. Deus abençoe. Boa semana para vocês. Boa segunda.
Valeu, beijo no coração.